hoje eu quero fazer uma construção de pensamento. Para mim, por muitas vezes, eu preciso organizar as ideias para entender o que está acontecendo no entorno e escolher como agir, como tratar aquilo que está acontecendo, enfim, escolher o que fazer, ao invés de ficar refém das reações diante das coisas que acontecem. Eu sempre vivi a vida de uma maneira muito ansiosa. O que vem depois? E agora, o que vem depois? Por que as coisas não acontecem? Por que o resultado não vem? Por que comigo não? Por que não comigo? E eu sempre vim no porquê. Por quê? Por que aconteceu isso comigo? Por que eu tive câncer? Por que o meu pai teve câncer e faleceu? Por que a minha mãe adoeceu? Por que o fulano aconteceu isso? Por que o tio aconteceu aquilo? Por que o primo? Por que o filho? Por que o marido? Por que o pai do marido? Por que a sogra? Sabe? Por quê? E eu entendi uma coisa esses dias. E esses dias mesmo, nos últimos... Eu vou dizer para você que os últimos 4 meses da minha vida, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, exato. Dos últimos 4 meses da minha vida, eles têm sido bastante impactantes. Em termos de não algo externo, né? Não algo que eu estou passando, mas algo que eu estou vivendo dentro do meu ser. E isto tem me feito entender tantas coisas. Mas enfim, eu sempre fui a mocinha dos porquês. Eu comecei esse podcast com esta pergunta. Por que sim? Por que sim? Por quê? Por que sim? Por quê? E aí tinha um personagem do Castelo Rá-Tim-Bum, o Zequinha, que ele perguntava tantos porquês e o povo de saco cheio dizia pra ele assim, por que sim, Zequinha? E eu sempre fui a menina dos porquês. E muitas vezes eu não exteriorizava esses porquês. Não exteriorizava. Eu simplesmente ficava com aquilo pra mim, tentando entender o porquê. Só que esse porquê, ele me detonou. Por quê? Quando eu fico pensando no porquê, eu não penso no como. Isto é uma realidade para mim. Quando eu fico preocupada com o porquê, eu desconsidero o como. Por que isso aconteceu comigo? Como eu vou aproveitar isso que aconteceu comigo? Quando eu percebi isso, há poucos dias atrás, eu percebi de cara comigo que quando eu fico no porquê, eu paraliso. Quando eu vou pro como, eu me mobilizo a novas possibilidades. Quando eu fico no porquê, eu paraliso diante do que aconteceu. Quando eu penso no como, eu me mobilizo para construções, para aproveitar as lições daquilo que me aconteceu. Percebe a diferença? Eu não sei se eu estou me fazendo entender, porque isso para mim, inclusive, é uma construção nova. Mas eu percebi isso nesses últimos dias. O porquê em mim, por que o dinheiro tá desse tamanho, por que a conta financeira
que a vida financeira tá desse jeito, por que que professor ganha pouco, por que que isso, por que que aquilo, por que aconteceu aquilo, por que aconteceu aquilo, enfim, por quê? Esses porquês, eles me consomem tempo e principalmente energia. Porque quando eu fico ali no porquê, eu quero entender o que aconteceu. E o que aconteceu, eu não posso mudar. Entende isso? Aquilo que passou por mim ou comigo, eu não mudo. Já foi. É uma marca, apenas uma marca. Mas não é a definição de mim ou da minha vida. Até mesmo porque essas marcas, ou vou trocar a palavra marca, vou pôr estas ferramentas, estas construções que aconteceram na minha vida, esses instrumentos que as coisas que aconteceram na minha vida deixaram nela, servem de material de trabalho para eu pensar o como. Como eu aproveito isto que me aconteceu? Por quê? Veja só. Aconteceu X coisa comigo. Por quê? Porque eu fiz Y, X, Z. Ok. Como eu aproveito isso? Então, na realidade, não é eliminar o porquê, mas é ultrapassar o porquê. É atravessar o porquê. E chegar do outro lado da margem perguntando como. Entendeu? Olha a imagem que eu construí na minha mente agora. Eu tô aqui numa ilha. Aproveitei, numa ilha não. Tô num pedaço de terra lá, um pedaço da floresta. Aproveitei o que dava para aproveitar. Chego na beira de um rio. Eu atravesso esse rio. Eu posso chegar na outra margem do rio e dizer assim, sentar lá e dizer assim para mim, nossa, por que eu tive que passar por tudo isso? Por que eu vi insetos que eu não gosto, que eu tenho medo? Por que eu fui picada por insetos? Por que eu passei fome? Por que eu tomei chuva? Sabe, por que eu vivi tudo que eu vivi lá do outro lado da margem? E ficar lá, sentada na beira da margem que eu acabei de atravessar, tentando entender aquilo que passou. E ocupando muito tempo e gastando, consumindo muita energia para isso. Ou eu posso, atravessei o rio, cheguei do outro lado do rio, estou na margem de um lugar que eu ainda não conheço, que eu posso desbravar e que existe sim a possibilidade de ser muito melhor daquele onde eu estava. E aí eu olho para aquele novo espaço que eu tenho e eu vou pensar no como. Como eu aproveito isso? Porque aquilo que aconteceu comigo e os porquês daquilo que aconteceram já foi e por muitas vezes eu não consigo identificar. Outros eu consigo sim, por conta da minha autorresponsabilidade. Nós sabemos o que acontece com a gente. A gente sabe. A gente pode não querer ver, a gente pode não aceitar, a gente pode rejeitar, a gente pode uma caralhada de coisas. Mas a gente sabe. Eu sei. Lá no meu íntimo, parece que tem uma vozinha que diz para mim assim, você está vivendo isso por causa disso. E aí eu faço, é nada que eu fiz isso de novo? Imagina, que absurdo. Não, gente, foi isso aí sim, foi, viu? Foi. É isso aí, miguinha. É isso aí, miguxa, é isso aí.
Agora, ficar sentada em cima do porquê não tem me ajudado. Não tem me ajudado. E eu vou ter que virar uma chave. E nessa chave que eu vou virar a chave do como. Vou. Não, gente. Eu já fiz isso muitas vezes na minha vida, no meu percurso. Mas foram, às vezes, coisas até meio que sem querer, querendo. Sabe? Que em tipo Chaves, foi sem querer, querendo. E não, agora eu quero querer, querer. Sabe? Querer, querer. Fazer esta escolha deliberadamente é interessante isso. Fazer escolhas deliberadas é interessante. É, inclusive, justo. Justo. Eu sempre digo aqui que a vida é justa. Ela entrega pra gente exatamente aquilo que a gente precisa para evoluir. Então, dona Vanessa, pega que isso é seu. E você que está me ouvindo aí, seja qual for o problema que você esteja vivendo, ou desconforto, ou sei lá o quê, pega que é teu. Pega que é teu. Vai cuidar disso. Vai olhar para isso. Sai do porquê e pensa no como. Como aproveitar isso. E eu sei que você, assim como eu, deve ter feito isso muitas vezes. E de forma, às vezes, até meio sem querer, querendo. Mas agora eu te convido a fazer a mesma coisa que eu farei. Eu escolho deliberadamente pensar no como. Como eu aproveito isso? Eu tenho estado muito cansada. Cansada mentalmente. E fisicamente também. Mas mentalmente é mais. Mas o cansaço é maior. E eu tenho plena certeza do que eu vou dizer agora para você. Eu tenho plena certeza que o meu cansaço mental não tem nada a ver com o externo. Não tem nada a ver. Os estímulos todos, a bagunça, tá lá. Ela sempre existiu, ela existe agora e ela existirá, não sei nem por quanto tempo. Não consigo prever e não é problema meu. Mas, o jeito que eu lido com essa bagunça que está em volta de mim é o que me consome a energia e me deixa cansada. Entendeu? Não tem nada a ver com o que o fulano ou o beltrano fez. Não tem nada a ver com a bagunça no âmbito profissional, pessoal, financeiro, material, amigal, familiar, sexual. Não, nunca tem nada a ver com isso. Isto é apenas o que está acontecendo. O grande ó da questão é o como eu lido com aquilo que está acontecendo. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Meu, isso é muito forte. Isso é muito forte. Não é sobre o outro. Não é sobre a bagunça que está em volta de mim. Porque ela existe, existiu e existirá, eu não sei nem por quanto tempo. A questão é como eu lido com essa bagunça que está em volta de mim. Porque tá bagunçado. E aí? Eu vou me render a essa bagunça externa e bagunçar o interno também? Ou eu vou olhar para isso e dizer, opa, pera lá. Aqui não, comigo não. Eu sei o que quero e eu vou seguir. Entendeu a diferença?
Bora lá, que o dia tá nos esperando. A gente tem uma vida nos esperando. Bora lá.